Fala, VJ! E hoje a gente tem uma dupla icônica, a dupla que apresentava inicialmente o Erótica MTV, um programa que revolucionou as conversas sobre sexo na televisão e em público. Estamos falando de Jairo Bauer, eu não sei até hoje, e ela, Tati Mancini. Eita! É Bauer, é Bauer, é Blowers? Tanto faz. Tanto faz. A gente vai ter uma conversa muito divertida que a gente quer saber no começo, né? Como é que vocês entraram na MTV? No seu caso, Tati, como é que foi? Foi um teste do sofá. Teste do sofá. Mas não esse Não o tradicional. mito, o mito do sofá. O outro teste. Foi um teste com a Lília Amarante, né? E o Jairo participou também. Tive esse privilégio. Uhum. E Jairo, você já era contratado, já estava escolhido Já. nesse momento. Já. Tá. A gente tava no terceiro ano do Erótica, né? Ah, então tá vendo? Falei tudo errado. Não era desde o começo, então. Mas foi a dupla que, pra mim, pelo menos, a mais marcante. Então, aí a Tati entrou, né? A gente fez o teste de sofá. Foi ótimo, né, Tati? foi ótimo. Aconteceu ali Inesquecível. uma energia Uma troca. incrível, uma troca. E E rolou. aí foi aprovada. Sim. Entendi. Por bem que eles, como é rápido. que chegaram até você? Foi você que procurou? Você já tinha uma Sabe carreira que de eu não modelo nessa lembro? época, né? Sim, eu tinha uma carreira de modelo, onde eu fazia muitos filmes, muitos comerciais, né? Uhum. E o convite chegou até mim, agora eu não lembro, sabia? Tá. Não tenho essa recordação. Uhum. E não lembro também das conversas que tiveram ali no teste, alguma coisa assim? Então, eu lembro assim que eu já era apaixonada pelo Erótica. Ah, você já assistia? Eu já era fã, né? A Babi é minha amiga conterrânea do Rio de Janeiro, então eu acompanhei a Babi trajetória Xavier. dela. Babi, Xavier. estamos esperando você aqui. Cadê você? Cadê seu vídeo, Babi? Manda pra gente. Dá tempo ainda. E então eu já tinha aquele carinho assim com o programa. Quando fui convidada para o teste, eu me senti muito feliz porque eu gostava e sabia daquilo ali, né? Do modus da operação, vamos Aham. dizer assim. E por isso eu me senti muito à vontade no teste, porque eu também assistia o Erótica. Uau, que legal. Chegou a tentar participar, mandar alguma pergunta? Não. Não? Ao longo dos anos, você se aproveitou dessa proximidade com o Jairo para... Pô, Jairo, eu tô com uma dúvida aqui também, eu vou compartilhar algo. Eu aprendi muito com o Não, Jairo. a Tati não tinha dúvida. Dúvidas eu não tinha, mas assim, melhorou muito o conhecimento, né? Ainda mais baseado, assim, mais técnico. Claro, você não teve um frio na barriga, porque fazer essa transição, né, de modelo é um trabalho... Sim, as sempre. pessoas acham que é Frio na fácil, mas é barriga, super difícil ser modelo, super. né? Não é fácil. Claro que não. É. É muito Mas fazer essa transição para falar, você vê a Gisele Bündchen tenta até hoje, não conseguiu, Gisele. Não, Ainda mas é que- Ela fala, mas não funciona, não sei. Não, eu era muito boa com texto. Então eu fazia Ah. muitos filmes publicitários Entendi. com texto. Tinha uma ginga ali que eu me dava bem com as câmeras. Então me sentia bem à vontade nesse contexto, né? Sim, e sentia que você teria propriedade para ajudar as pessoas também, fazer um intermédio. Sim, eu sempre fui uma pessoa bem livre, assim, com a questão do sexo, né? Livre no sentido de achar que é normal, é natural e tá tudo bem, né? Falar. E para mim foi muito fácil trazer um contexto mais apimentado, que era bem da minha personalidade, e unir ao conhecimento, né, mais técnico, profissional do Jairo. Do Jairo. Então, O Jairo que é médico. Fala, Jairo. Não, eu ia falar que a Tati estava super à vontade no teste, né? Assim, parecia, né? Tava em casa, literalmente. É um assunto, né? Que ela trafegava super bem, né? Super, né, natural a postura dela, as respostas dela, as colocações e tal. Então, assim, na hora que fez o teste, a gente já sabia que estava funcionando, era que Tati. dava certo. Era Tati. Eu meio que recebi na hora, assim, a notícia. Resposta? É? Isso foi muito... Maravilha. E sua vida mudou? Se transformou por conta disso? Que é uma das coisas que a gente sempre fala aqui, assim, as pessoas que tiveram a oportunidade de trabalhar em qualquer posição na MTV, mas no caso dos VJs, que era grande vitrine, né? Não tinha internet, não tinha nada. Sim, era uma vitrine maravilhosa Sim. a MTV, né?
Sim, com certeza. Eu tinha uma loja na época, bombava de pessoas lá. Você tinha uma loja? Na época eu tinha uma loja com uma amiga que a gente criava as roupas na Galeria Ouro Fino. Sim. E daí as pessoas iam lá, né, me ver e acabavam comprando uma roupinha. Que da hora! Então rolava um jabá, assim, muito bom. Como chamava a marca? Chamava Três Marias. Três Marias. Que éramos 3 amigas, 3 Marias. Mas você é Maria também? Não, eu não sou Maria, era só uma brincadeira, Entendi, né? Oi, Maria! Oi, Maria! Então tinha essa graça. Mas o que eu ganhei, assim, muito na MTV foram pessoas que se aproximaram de mim, pessoas jovens, né? Bem jovens, bem mais jovens do que eu, porque eu também era jovem, gente. Hoje eu tenho cabelos brancos, mas eu era jovem. E daí grandes amigos, assim, que entraram na minha trajetória, pessoas de 16 anos, 15, e foram trabalhar comigo nas Três Marias e seguiram comigo e daí fizeram caminhos, assim, através da arte, de outros... Que legal! Então isso me trouxe muita gratificação, né? De ter essas pessoas que se aproximaram por causa da MTV e dali teceu uma amizade, uma... Tinha uma tatuagem de coluna, não tinha? Eu tenho. Você tem ainda? Era enorme, né? Mas era muito uau! Eu não morria, Não, mas estou vendo que Era aumentaram. um dragão. Aí eu fiz várias outras, né? Putz, A aqui gente dói, gosta. né? Aqui é difícil, não, não é não? Não dói aqui? não. Qual é a tatuagem que você fez que mais doeu e onde é que é? A que mais doeu foi essa da mão, porque é bem... Detalhada. e muitas horas, né? E tem uma inervação muito grande nas mãos. Exato. Essa daqui doeu pouco e a do pé doeu bastante. E a das costas, o dragão. O dragão, esse dragão que eu falei, né? Que Isso. era realmente... E saía muito em foto, né? Era uma coisa muito O marcante. povo assim. adorava explorar o meu dragão. Você tem um dragão minha dragoa. próprio também, ô, Jair? Você não tem uma tatuagem, Jair? Como assim, mano? Ele é virgem! É virgem. Mas eu ficava feliz com as tatuagens da Tati. Não, mas não era tão comum na época, né? A gente vê uma tatuagem nas costas todas, né? E era muito marcante, né, Tati? Sim, sim, muito bacana. bonito. Você, como foi que você entrou? Você não era modelo, né, Jair? Eu sei que você depois fez algumas fotos que a gente vai falar lindo, sobre mas isso aqui. ele não era. Fez fotos junto com Lenny Kravitz? Será? Bom, a gente vai descobrir isso mais pra frente. Não sai daí! Médico formado com especialização em psiquiatria. Casa, eu me formei em medicina, psiquiatria, e eu sempre gostei de comunicação, né? Então, durante a faculdade, eu ia fazer curso de roteiro. Ficava muito ligado nessa história de comunicação em saúde, comunicação em TV. Eu era fanzaço da Marta Suplicy nos anos 80, TV Mulher, Incrível, sexóloga, né? falando de sexo. Eu achava disruptivo, assim, sabe? Uma novidade imensa, no meio da manhã. Aí eu ficava pensando, putz, um dia eu podia fazer isso, um dia eu podia fazer isso. Era assim, era tipo um sonho de consumo. Daí, acabei a residência e, de olho nessa coisa de comunicação, fui trabalhar na Folha. Fui fazer uma página de saúde na Folha de São Paulo, embora eu não fosse jornalista. E aí fiz essa página há muitos anos. Uma página poxa. inteira. Que Semanal. Semanal, era tipo Incrível. um repórter de saúde, né? E aí, logo nesse primeiro ano... Não necessariamente sexo. Não, Tá. saúde geral. Mas no final desse primeiro ano que eu fui fazer Folha, eles me chamaram para fazer folhetim, em que a gente fazia perguntas e respostas sobre sexo. Folhetim. Folhetim. Nossa. Era eu e Roseli Saião. Roseli Saião falava mais com as meninas, psicóloga, e eu Verdade. falava mais com os meninos. E já era o embrião do que a gente foi fazer mais tarde na MTV. Eu fui pra TV Cultura, respondia umas dúvidas uma vez por mês no programa chamado Turma da Cultura, lembra? Lembro. Fabiano, Cíntia Raquel, enfim, era uma turminha e a gente lá ia responder perguntas. Isso antes da MTV. Isso até. antes da MTV. Tá. E aí, em 98, final de 98, a MTV aqui no Brasil resolveu fazer um programa sobre sexo, baseado até um pouco inspirado por um programa que tinha na MTV americana, que era o Dr. Drew, né, que era um médico respondendo dúvidas sobre saúde, com um apresentador do lado que era um perfil mais de humor, né? E eles recebiam celebridades, eles recebiam pessoas da população para fazer perguntas de sexo.
E aí acho que a MTV resolveu fazer, e aí eu tava no Projetinho, tava no Turma da Cultura, eu fiz o teste, comecei. E mudou minha vida. Eu acho que, respondendo aquela pergunta que você fez pra Tati, dá pra dizer que existe antes e depois da MTV. Sem dúvida. E o que ficou? O que aconteceu depois? Conta pra gente. Eu não sei. Começou a pegar um monte de gente. Pô, aí eu conheci a minha Passou rodo. Também. Mas já passava rodo antes, continuei a passar um pouquinho rodo depois. Aumentou o rodo, né? O rodinho. Mas eu lembro até hoje o dia que acho que foi o Zico que me ligou, eu tava indo pro interior, pro sítio, passar o final de semana, falando que eu tinha feito o teste, que eu tinha sido aprovado. Aí eu tive a nítida sensação assim, não, minha vida vai ser diferente, não sei como, mas vai ser diferente. E foi muito, né? Porque foi o espaço que a gente teve para falar de sexualidade de um jeito assim bem descolado, bem moderno, bem simples, né? Para jovem no momento que não tinha internet, né? Quer dizer, então a MTV foi, né, a antena de muita gente por muitos anos, né? Esses primeiros 10 anos da MTV, né, de 90 até 2000, foi o começo de... muita gente se pautou, mudou a sua vida por causa da MTV. E aí realmente foi incrível, assim. Então foi muito legal estar lá, foi muito legal fazer o programa, ter espaço para poder discutir sexualidade. Então para mim foi super importante. E desenvolver uma base de fãs, né? Porque no jornal é mais complicado, as pessoas não veem seu rosto, fica uma coisa mais distante. Como é que era? Os fãs atravessavam as fronteiras quando chegavam perto de você, de alguma forma? Recebia, Jairo, eu tenho uma dúvida incrível, você pode tirar pra mim, por favor, lá em casa, amanhã às 11 da noite? Rolava essas coisas, assim, vocês tinham essas cantadas horríveis? Não acontecia. Adolescentes, né? Todo mundo muito novo. Sim, vinham com aquela... Até vergonha, né, de aproximar. Era uma delícia. Engraçado, eu acho que nessa época eles respeitavam mais os limites que depois com a internet. Com a internet eu sinto que e com as redes sociais, né, eles têm um acesso muito mais fácil e rápido a gente, né? Sim. E essa coisa da proteção das telas, tal, eu sinto que essa coisa de tentar atravessar um pouco as fronteiras, assim, é uma coisa mais de rede social do que dessa época de MTV. De MTV era muito tranquilo, né? Na verdade, a relação com eles era muito legal. Que legal. Não achei que teve uma coisa muito erotizada. Não. Tinha umas brincadeiras, né? Até eu lembro uma vez que a gente foi fazer uma palestra em, acho que Passo Fundo, interior. Vocês dois juntos? Não. Eu tava em Passo Fundo, interior, lá do Rio Grande do Sul. E aí eu tava numa rua que era cheio de barzinho, aí acho que eles reconheceram e falaram assim, doutor, tá pingando um negócio aqui do meu pinto. Que isso? Aí você ia descendo, cada um ia fazendo uma pergunta, assim, era engraçado. Eu falei, opa, gente, menos intimidade. Mas é engraçado. E deve ter aqueles casos que não saem da cabeça, né? Não sei, as perguntas mais esdrúxulas, os momentos das pessoas que ficam emocionadas, talvez. Não sei, vocês lembram? Eu sei que faz bastante tempo e tal. Mas tem algum caso específico que você lembre, Tati, de perguntas assim que foram eventualmente mais difíceis, desafiadoras para você responder? Ou você sentia falta? Pô, essas pessoas só me perguntam coisas simples, me perguntam algo mais complexo, eu tenho muito mais experiência do que isso. Não, acho que tinha muita vergonha na pergunta, eu lembro muito disso, assim, aquela coisa... Disse, minha amiga exato, sou eu, não sou eu. Tinha esse lugar, assim, que você entendia, mas os homens tinham mais dificuldade, né? Sempre, de falar né? do que as meninas. Mas eu não tenho, assim, um fato. Eu esqueci, gente, olha, eu tive 3 filhos, dormi super pouco. Então, assim, a minha memória... Se foi. Eu só lembro, assim, de ontem, sabe? O que aconteceu ontem. Mas tinha esse lugar da delicadeza deles, né? E da muita vergonha, assim, de falar. Não, a Tati tem razão. Tem uma pergunta tem uma situação muito engraçada, essa eu lembro que foi muito marcante. Acho que eu estava no primeiro ou segundo ano da TV, eu morava ali no Itaim, eu fui num tipo um Pão de Açúcar,
à noite, perto de casa, fazer uma compra. Tava naquela gôndola, sabe, dos queijos, dos salames. Opa! Perfeito, assim. Aí, Bem erótico. chegou uma senhorinha, assim, daquelas que você fala assim, não, essa não assiste MTV e tal. A senhora era mais velha, assim, toda arrumadinha, assim, toda... Devia ter, né, na época, sei lá, seus 60 e poucos anos e tal. Aí ela chegou e falou assim, você não é aquele médico lá da MTV? Eu falei, sou. Ai, foi Deus que colocou você na minha frente. Eu falei, aí vem, né? Aí ela falou assim, então, doutor, sabe assim, eu fui casada a vida inteira, nunca conheci o prazer. Nunca conheci o prazer. Depois que meu marido morreu, passei aquele luto, aí eu comecei a descobrir eu mesma como prazer é bom, né? Então eu descobri autonomia sexual. Autonomia e tal. E agora eu tô namorando um rapaz um pouco mais novo, tem uns 20 e poucos anos. Doutor, mas o pênis dele é muito grosso, doutor. E ela pegava um salame assim, mostrava o salame. E eu com vergonha, querendo embaixo da gôndola, e a mulher com aquele salame na mão, batendo na mão. E eu falei, não, doutor, o senhor sabe, eu já tô naquela fase que a gente tá na menopausa e tal. E assim, é muito difícil, eu sofro muito, é bom, mas eu sofro. Aí eu falei, não, mas tem solução, já ouviu falar em lubrificante. Como que é? Aquele da farmácia e tal, ajuda muito. Ele caprichar no começo também pode ajudar assim, ó. Nossa, doutor, é mesmo e tal, não sei o que lá. Deixei a mulher satisfeita, feliz. Utilidade pública, Olha, cara. eu vou ter mais salame. Deixa eu botar uns 3 salames aqui. Aê! Leva um óleo de coco. Supermercado é o lugar perfeito, né? Porque óleo de coco, salame, manteiga, é um lugar perfeito. E teve uma fase que os artistas participavam também, não tinha? Tinha. Acho que Todas Sim, as todas fases. as fases, né, vocês? Era sempre nós dois e um cantor, um ator, um modelo. Quase todo mundo que posou na G Magazine foi. O Frota foi, então? O Carriere foi. O Carriere foi naquele ensaio que ele fez com o filho. A Que Gretchen incrível. foi com na época a Tami, filha, né? Também elas tinham posado nuas juntas na Playboy. Uau! Né, Paula Toller foi. Paula Toller foi. Teve uma história que era... O que aconteceu com a Paula Toller? A Paula é aquela pessoa, né? Paula Toller. Paula que de abelha. Toller, super centrada e tal, né? E assim, ela não é de falar muito da intimidade dela, né? Os artistas podiam falar da vida deles, mas eles ajudavam a gente a responder para as pessoas, né? Eram pessoas mais experientes, então. E aí tinha... O programa funcionava assim, alguém ligava, né? Aí tinha alguém que filtrava as ligações e aí com uma híbrida jogava a voz dentro do estúdio. Eu sou o Cazé, queria fazer uma pergunta para Paula Toller. Legal, Cazé, o que você quer perguntar? Eu queria perguntar para Paula Toller quando que ela namorou pela primeira vez, se ela se apaixonou. Tá bom, Cazé, então espera um pouquinho, a gente vai te passar. Aí passa pro Cazé. Aí o Cazé, Paula, você é incrível. Nossa, você é a mulher mais linda que eu já vi na minha cantar, Paula. vida. Você é impressionante. Paula, eu tenho uma dúvida. Não, então pode. Aí, né, pode fazer, tal. Uma pergunta pra Paula, assim. Paula, você curte um sexo anal? Aí caiu. E aí o que faz? Derruba o cara, não derruba. Se derruba, tem que assumir que, né, que a gente tá censurando e tal. E aí, mas ela saiu super bem, ela tirou de letra, né? Eu lembro que até era a Babi, que ela falou assim, não, Paula, imagina, ele tá mudando a pergunta dele, não é isso que ele falou que ia contar pra gente, não precisa responder. Ela falou, não. Eu ia falar pro fulano, pro Cazé, é o seguinte, Cazé, eu acho que tem certas coisas que você tem que ter uma certa intimidade com a pessoa pra perguntar, né? Assim, são coisas muito pessoais. Mas eu só vou falar pro Cazé uma coisa, Cazé, quando você tiver entre 4 paredes na sua casa, com quem você gosta, você faz o que você quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Ou seja... Desde que haja consentimento, o prazer é sempre válido. Paula Toller deu uma resposta de mestra. Maravilhosa, Mas né? a gente ficou super sem graça. Que saia justa! Essa você não ia lembrar. Não lembrou. 3 gravidezes não dá pra lembrar. Não dá, gente. Amamentar. Mais pandemia, né, Gade? A pandemia fez a gente esquecer de tudo. Quantos anos tem seus filhos agora? 14, 12 e 11. Porra, então vocês devem acompanhar o Jairo no TikTok. Porque o Jairo tá bombadão no TikTok. 1 milhão e não sei quantos tava milhões. no TikTok. Seus filhos devem ser público do Jairo.
Não. Você acha que os filhos se sentem à vontade para fazer essas perguntas para você, por exemplo, como mãe? Ou Sim, você acha que eles vão com buscar... certeza. Lá em casa a gente dá educação sexual. Foi uma coisa que Acontece. partiu de você. Você construiu isso com os filhos. Não é que você esperou eles virem e perguntar. É natural, nudismo na minha casa, o corpo, né, a expressão. Então é uma coisa que acontece, né, naturalmente. Daí eles vão crescendo, aí vai vindo, né, a fase Da de curiosidade. menstruar, né, as mais As velhas meninas. já menstruam, e daí a gente vai conversando e trazendo esses assuntos. E né? você acha que é diferente o menino? E desde pequeno, né, aquela situação de, isso aqui é, né, Seu corpo. é seu corpo, sua intimidade, ninguém toca. Então a gente começa assim, já elaborando, né, dando esse compromisso, né. Sim. E o menino? Você tem um menino também, Tenho, né? mais É novo. diferente a relação dele com você? Ele se sente Não. tão à vontade quanto as Sim, meninas? o menino é mais pelado, é mais pelado. Ele é mais o que? Pelado? mais pelado. Como? Não entendi, Não, gosta de andar pelado. Gosta de... Lá em casa todo mundo anda pelado. Ah, que interessante. Conta isso, eu não sabia. Inclusive quando você vai tomar café lá. Pô, chama a gente vai lá tomar um café com você. Vamos falar sobre essa pauta mais. Que interessante. Deve ser, né? E é um apartamento? É uma casa? É uma casa. É uma casa. Vocês têm uma cobertura vegetativa, assim, para dar uma proteção? Ou não estão muito preocupados? Coisa liberal. É. Se quer olhar, olha, né? Claro. Que legal, que bacana, hein? Que bacana, é muito bom, né? Mas eu acho interessante, porque eu não, por exemplo, eu não tive essa liberalidade, vamos dizer assim. Eu nunca fiquei andando pelado na casa, nunca passou pela minha cabeça. Eu tenho uma coisa mais liberal no sentido das drogas, falar bastante sobre drogas. Eu gosto muito de consumir drogas, de alteradores de consciência, isso me ajuda bastante. E meus filhos desde sempre conviveram com esse negócio, sabem muito bem. Isso eu acho que dá, assim, talvez eu tenha conseguido fazer o que você tem na questão sexual, nessa questão enfim, de alteradores de consciência, né? Sim, com certeza. Isso é muito importante, né? Porque assim, hoje em dia, né, a gente ficava esperando, né? Essa geração de pais que assistiram a MTV, né? São pais que vão lidar melhor com a questão de sexualidade, álcool, cigarro e drogas, essa coisa toda com os filhos. E não é muito o que a gente vê na prática, Isso que eu ia te né? perguntar, não é? Não é. Assim, pelo que eu sinto das perguntas que a gente recebe no TikTok, e o TikTok foi uma surpresa, eu vou te falar, né? Assim, a menina que trabalha lá com redes sociais comigo falou assim, vem pro TikTok. Eu falei, gente, não vou dançar, né? Ela falou assim, não, mas não precisa dançar, responde as dúvidas, tal. Eu falei, ninguém vai assistir e tal. Porque é uma galera que não conhece mais a gente, né? Sim, Quer dizer, são sim, os filhos de quem assistiu a gente, mas não tem menor recall, né, da gente, não sabe quem é a gente. E aí eles começaram a mandar pergunta, aí foi aumentando numa velocidade absurda. E aí as perguntas que foram chegando, elas deixam claro que eles não falam de sexualidade em casa e não falam na escola, né? E aí, assim, o que rola, né? Esses pais que a gente achou que iam ser mais liberais não conseguem falar com os filhos sobre sexualidade. Uma outra questão que hoje é super importante, que é falar de educação digital, né? Porque esse moleque tá na rede social desde muito cedo. Sim, tá acesso a todo tipo de exposto, conteúdo. Né? A tudo, pornografia, erotismo, predador sexual. Fascismo, tudo. intolerância, racismo, tudo. E aí, assim, tem que falar disso, tem que falar de sexualidade, tem que falar de álcool, cigarro e droga. E os pais não falam, as escolas também sumiram os programas de educação sexual das escolas, né? E aí fica esse vácuo, e aí no vácuo da internet tem de tudo, né? Tem todas as bolhas possíveis e imaginárias. Então por isso que eu acho que é importante, né? Essa postura que a Tati tem em casa, de naturalizar essa discussão. Quando eles começam a pensar no assunto, já está, sabe, muito mais introjetado, muito mais fácil falar. Claro. Né? Claro. Sem hipocrisia, né? Acho que claro. Isso é uma coisa que precisa estabelecer, né? Dentro de uma relação familiar. Sexo, drogas, rock and roll. Rock and roll. E MTV. E verão e tal. Vocês participaram de várias edições de verão, né? Essa foi a parte mais deliciosa, assim, que É eu mesmo? tenho na minha... Por quê? Porque praia... corpo, contato a galera próximo muito com eles, próximo, né? Exatamente. A gente ficava. Como é que era o programa? Para quem não assistiu, não teve oportunidade, vocês ficavam. Tinha uma plateia, gente, as pessoas estavam participando assim, é isso, na areia? Acho que teve. Agora eu não lembro bem, mas a gente teve vários formatos. Num deles eu lembro que tinha um domo super grande que a gente fez na Praia do Forte, acho que ali.
Lauro de Freitas, na verdade. E aí era um domo gigante, tinha uma cama, e aí tinha uma galera sentada, Tinha assim... produção. Tinha umas 200 pessoas, 100, 200 Nossa. pessoas ali interagindo com a gente, respondendo. Tinha uma grua incrível que ficava fazendo... Era lindo, o programa, Era assim, lindo. visualmente ficou lindo. É. E aí Quem dirigia isso? Hack dirigiu. Hack Afonso, depois foi pro O Fátima Piccone, Bernardes, Júlio Piccone. Júlio né? tá Piccone. aqui com a gente também. A Lília Amarante. Lilian Amarante, no Humor. Então, foram vários formatos. A gente fez até, eu acho que um formato itinerante, que era mais simples. Sim, um pocketzinho, né? Que foi pra Litoral A gente Norte. foi pra vários lugares. Teve vários lugares do Brasil. Florianópolis, eu lembro que a gente Florianópolis. fez. Foi muito legal. Sul. Foi incrível. Corpos, pessoas. Ali, Cantada sentindo, muito animada. sentindo o clima ali de verdade. Calor, né? Uhum. Verão é uma delícia. E, Eu não e daí, gosto, assim, nesses lugares, eles eram Ficava mais saidinhos, mais né? saidinhos. Mais à esse carro, vontade. Sim, cara, você tira a roupa, você tem esse lugar, né, da expressão. O corpo, ele fala muito, né? Uhum. Então, as pessoas vão se liberando normalmente. Então, a vergonha já não existia mais como era nos estúdios. Era sutil, mas dava pra entender esse caminho. No Erótica mesmo, acho que, se não me engano, teve um formato que tinha plateia, era uma plateia muito pequena, 5, 6 pessoas. E os outros formatos, a gente praticamente não tinha, só tinha um artista. No nosso tinha. Tinha gente? Tinha. Mas era pouca gente, Pouquinho. né? Eu Na lembro mais pelo praia, telefone mesmo. era uma Na galera. Era né? muita gente. E tem sempre um engraçadinho, tem sempre as pessoas que não sabem muito bem lidar com a liberdade exposta ali naquele momento, né? Tem gente que acaba, às vezes até uma forma de conseguir se expressar, mas fazendo piadinha, fazendo... Isso existe até hoje? Tem. Tem. Acho que é um jeito de lidar. Às vezes o cara tem um certo constrangimento em lidar com questões de sexualidade e tal, e aí parte para esse lugar da brincadeira, da ironia. Da quinta série, né? Da quinta série. Verdade. Segue. Quinta série forte, né? Forte. Olha, você parece que tá na quinta série até hoje. Eu não já. saí. Você tá muito jovem, você Não, permanece, já é o cara não muda nada, impressionante, mano. O cara cara. não Eu foi. saí da quinta série, gente. É um espírito de quinta série. É a Ilha da Magia. Né? Incrível, né? Ele só não é tão jovem quanto o Silvio Santos. Que, aliás, fez uma ligação pro Jair aí. Você recebeu uma ligação do Silvio Santos? Meu, essa história foi muito engraçada, porque o Erótica, quando ele começou, ali em 99, ele foi assim, ele marcou... Um estouro, né? Sim. Porque assim, nossa, estão falando de sexualidade desse jeito com um adolescente, né, MTV e tal. Então, 3 meses depois, eu lembro que a Band chamou a gente pra ir lá, porque eles queriam que a gente... Queriam roubar vocês da MTV. E aí muito... Bandeirantes. E aí Sempre muito roubando rápido. do A gente entrou na Bandeirantes, eu lembro que tinha um esquema meio escondido, assim. Ô, louco! Que não podiam ver. Eu falei, gente, mas óbvio que vão saber. A gente saiu da Bandeirantes, o Zico já tava ligando pra gente. Zico, é verdade, né? O único lado bom casar foi que a gente conseguiu aumento. Mas sempre funcionava. Pô, os caras ofereceram 3 vezes mais. O que eu vou fazer? Não, mas pra mim era muito claro, assim, óbvio que o aumento foi bem-vindo, mas era muito claro, assim, que eu tinha entrado era um aprendizado pra mim também. Eu tinha acabado de começar a fazer TV de uma maneira... E eu queria fazer na MTV. Mas a proposta da Bandeirantes era fazer um erótica lá também, ou era uma coisa mais agronegócio? Não, basicamente... Um erótica do gado. Para entender um pouco melhor. Da época, a proposta Eles era... são fortes. Era fazer um programa de sexualidade. De Acho que não ia sexualidade. chamar erótica por motivos óbvios, né? Mas era fazer um programa desse estilo. Aí eu falei, não, vamos ficar, tal. Aí eu falei, não vou, né? Eu não vou. Não vou. Não vou. Acho que a Babi até ficou mais mexida que eu, tal. Mas não vou. Aí no final do Isso ano... foi antes da Tati entrar. Antes da Antes Tati. É. E aí, assim, isso bem no começo, eu tinha 2, 3 meses no ar. Aí no final do ano, o SBT, o Serginho tinha saído do programa Livre, ele foi pra Globo. 1999. Isso de 99 para 2000. E aí a Babi foi chamada para apresentar, foi convidada para apresentar o programa Livre, né?
E ela falou assim, eu quero muito que você vá comigo e tal. Eu falei, Babi, eu tô aqui na MTV, tô em aprendizado. Era sempre o mesmo discurso. Eu quero ficar aqui, eu tô começando. Então, não, vem pra SBT. Não, SBT a gente não vai ter controle. Aqui na MTV a gente sabe mais ou menos pra onde tá indo. A gente tem... Na MTV você sabe que você não sabe pra onde você tá indo, mas sabe que pra onde você for, você vai estar de boa. Vai estar de boa. Ao contrário da outra emissora, que você sabe pra onde vai e você fala, ixi, meu Deus. Não, eu não tinha essa noção muito na época, mas assim, depois de muitas experiências por outras televisões, depois da MTV, a sensação que eu tenho assim, que entretenimento assim, para fazer bacana, bem feito na TV, assim, ou a gente tinha essa coisa muito fechada da MTV ou de outras televisões fechadas, ou você faz com uma certa, né, um certo cuidado na Globo, assim, porque as outras TVs abertas é muito complicado você fazer um programa de entretenimento de qualidade, né? São muito caretas, né? E assim, vira um circo, começa né? a podar tudo. Tentei Record, não funcionou. Complicado. Record, Fui fazer um programa no SBT também, foi super complicado. Tal. Entretenimento é muito complicado, né? Precisa fazer bem feito. E daí eu não quis ir, a Babi foi. E aí eu lembro que assim, eu tava no consultório, eu era médico, né? Assim, de consultório e tal. Era, não é mais? Assim, hoje eu faço menos, né? Mas na época eu fazia bastante consultório, posto de saúde, pronto-socorro, eu tinha uma vida de médico, né? E aí eu lembro que tocou o telefone no meio da consulta, a secretária nunca passava o telefone, era uma orientação, assim. Doutor Jair, Terezinha, mas eu tô em consulta. Não sei que você tá em consulta, mas é que é o seu Silvio. Eu falei, mas que Silvio, Terezinha? Eu tô em consulta, Terezinha. Seu Silvio Santos. Eu falei, Silvio Santos não passa. Estou com uma dúvida sexual, Paciente, segura aí. O paciente na sala, tal. Põe no Viva Voz. Que dúvida, doutor Jair, a gente trouxe aqui pra SBT aquela VJ da MTV, a Babi. A Babi, a cara dele. E aí a gente queria muito que o senhor viesse com a Babi. Eu falava assim, mas seu Silvio, o programa é da Babi e tal. Ela falou, ela até comentou comigo, fazer uma participação uma vez por semana e tal. Não, seu Jair, doutor Jair, o programa não é da Babi, o programa é do Silvio Santos. O programa é do SBT, é de segunda a sexta. Quem decide quantos dias o senhor vai, sou eu. Eu falei, vai dar confusão com a Babi. Quer que eu fique um dia o senhor não é médico? Eu falei, não, sou Silvio, veja bem. Olha, eu já sei que o senhor ganha X lá na MTV, eu tô pagando 2X. Não, seu Silvio, não é bem, é 3X. Não, seu Silvio. O senhor não é médico, doutor? O senhor atende. Vai ter fila dobrando a esquina no seu consultório. Não, seu Silvio. Eu tô com outro projeto na MTV, a gente estava engatilhando o projeto do 20 e poucos anos, né? Eu tô com um projeto novo na MTV, a gente estava fazendo reunião. O projeto é bom? Traz para o SBT, o Silvio Santos faz. Se não der certo, em 2 meses eu ponho o Chaves no lugar. Mas tudo bem, isso aí ele não falou. Mas o que me chamou a atenção foi ele é muito persistente, né? E ele é muito persuasivo, né? Então, assim, é difícil falar não para ele. Claro, imagino, né? E ele não deve gostar de receber não, né? Então, falando, eu mesmo vou cuidar disso, né? Ele ligou para você e tudo. Você falou do 20 e poucos anos. Que foi aquele primeiro reality show que a MTV fez aqui no Brasil, né? Foi o primeiro reality show no Brasil. E a MTV foi quem inventou os reality shows, né? Lá nos Estados Unidos, com aquele Real Life, né? Real World. Real World. Eu assistia, acho que a MTV no Brasil na época transmitia o Na Real, né? Acho que sim, né? E eu adorava o programa, pra mim era a coisa mais legal que rolava na televisão. Que é muito diferente dos realities de hoje, não é um reality de confinamento, você ficava numa casa e você tinha acesso externo, você ia e voltava, né? E era o que mais me chamava a atenção é que era um reality do bem, assim, sabe? Você punha 10, 12 pessoas diferentes numa casa pra morar junto. Acho que o episódio que mais me chamou a atenção, acho que cada vez era numa cidade, e tinha um em São Francisco muito legal, assim, botaram 12 pessoas completamente diferentes para discutir questões sociais que eram muito importantes naquela época. Então, por exemplo, eu lembro que tinha um menino que era soropositivo, né, vivendo com HIV naquela época, convivendo. Sim, naquela época era uma coisa, não tinha cura, não tinha tratamento. E tal. Então,
tinha esse menino, tinha umas questões raciais que já vinham de uma maneira super importante, ainda mais nos Estados Unidos, aquelas discussões já, né, naquela época aconteceram muito antes que no Brasil. Posição da mulher na sociedade, diversidade. Então, essas pessoas conviviam e aprendiam com as diferenças. Aí a gente... Que é o oposto de hoje, né? É o oposto. Hoje você não aprende nada. Nada. Você destrói tudo que você conseguir. E eu era muito fã, aí a gente começou a discutir uma versão no Brasil, aí a gente tinha menos dinheiro aqui, aí a gente... Não, imagina, não acredito. Tinha aí... menos dinheiro? Não é possível. E aí assim, o que eu consegui convencer o Zico a fazer, que o Zico não dava muito dinheiro não. Não, cara, era difícil. Tudo que o Silvio Santos Dava o Zico, ó. O cara pula na piscina com um sorrisal na mão, né, mano? Não problema, não rola nada. Estamos pro Guarujá nadando, o sorrisal já ia inteiro. Mas aí foi, eu lembro que a gente conseguiu, né, fazer, a gente combinou que ia fazer temporadas, nessa primeira temporada a gente alugou uma casa, depois alugou um apartamento no Copan, então a gente alugava por um mês uma casa, e os meninos, eles trabalhavam, estudavam e iam para casa no final de semana, e eles não dormiam lá, mas a gente fazia uma série de dinâmicas, estimulava encontros deles no final de semana e durante o final de semana, captava tudo isso. E não tinha uma eliminação, né? Não tinha. Só tinha uma construção, todo Era mundo um junto, aprendizado. avançando, certo? E tinham coisas muito legais, tinham cenas icônicas. Eu lembro de uma cena de um menino que era um torcedor do Corinthians, assim, fanático, assim, que tá tomando um banho numa hidromassagem com outro menino que era gay, que era um urso, assim, sabe? E assim, um nunca podia imaginar que o outro fosse gay, o outro não falava, mas no meio do banho, na hidromassagem, eles Que local, né? uma Como diz a Tati, revelação. pô, tá ali os corpos expostos, as pessoas ficam mais soltas. E era engraçado, porque o outro acho que nunca tinha, né, conversado com alguém Pulou da que banheira. era gay na vida e tava com outro, e o outro falando que achava ele interessante, rolou um papo, e foi muito legal, assim. Que incrível. E aí esses encontros aconteciam, tinha uma pegada de trazer gente que morava na periferia, nas zonas lá, né, mais as franjas da cidade, e gente que morava, que tinha estudante de medicina. Poeta, franjas. Fala de Franjas. as franjas da cidade. Foi As franjas, lindo, eu senti amei. até ela penteando, assim. Não, e foi muito legal. E o mais legal foi, assim, como que a gente ia chamar esse programa, né? Porque esse programa Como? não tinha um nome. É. Né? Na real, já tinha aqui e tal. E aí a gente fez a ideia original lá do 20 e poucos. Lembra da Ana Weissman? Sim, hoje tá na Netflix, né? Da Netflix e tal. A Ana era minha colega na psiquiatria. Ela fez medicina comigo. Jura? E os dois eram Não psiquiatras. sabia, gente. E a gente conversava muito sobre TV e etc. A Ana já tinha esse olhar que acho que ela ia sair da psiquiatria para trabalhar com TV, ela foi trabalhar com fotografia durante um tempo e tal. E a gente pensou muito nesse 20 e poucos anos. E eu lembro que a gente levou o projeto pro Zico, pra Cris, e a gente foi todo mundo pra casa da Ana. A Ana é casada com o Rhodes, né? Com o Rodrigo Pimenta, que trabalhava na MTV e tal, e a gente fez um departamento de promo. Aliás, foi ele que fez a abertura aqui do podcast. Aê! Tudo em casa, né? Impressionante. E a gente fez, acho que um almoço lá na casa da Ana, lá, pra discutir um pouco como ia ser o programa, ideias, tal, brainstorm, e aí tinha que resolver o nome. E a gente começou a falar de idade e tal, bababá, e alguém lembrou da música do Fábio Júnior, que era 20 e poucos anos. Mas será que a gente podia chamar de 20 e poucos anos? E a gente usa a música, né, de introdução. Mas essa música era muito, sabe, tinha 20 anos já, então vamos pedir pra alguém regravar, quem sabe alguém topa. Aí acho que foi a Ana Butler que foi atrás do Raimundos, propôs pro Raimundos gravar a música. Incrível. Eles desconstruíram a música, fizeram uma música nova, que foi a música do programa, e eles gostaram tanto, acho que o Zico até me contou isso, que pediram depois pra botar no disco da banda deles, no disco daquele ano. Que e da tal. hora, cara, que legal. Irado. Que história bacana essa. Foi 20 e poucos anos. E aí depois teve várias temporadas, acho que teve Sim. umas 4, 5 temporadas. Então, valeu. Você falou o que você falou pro Silvio Santos, deu certo, na verdade. No final das contas, fiz, o né? programa foi pro ar. Foi pro E aí você já não era um apresentador, ou era? Você estava ali na criação da coisa. Eu não a gente fazia as dinâmicas, a gente que pilotava as dinâmicas, mas a gente fazia tudo fora da câmera, né? Então a gente estimulava as dinâmicas, fazia as perguntas, mas na edição a gente estava fora, né? Então a gente, na verdade, a gente dirigia as dinâmicas. Entendi. Tinha o diretor do programa e eu e a Ana, a gente revezava nessa, quase como se fosse uma terapia em grupo. E aí eles iam trocando, iam falando, tá, bababá.
e aí depois editava tudo. E era bem bacana. Sim, era muito legal esse programa. Eu gostava bastante também. Agora você falou, né? Você é psiquiatra, Ana é psiquiatra. É comum essa transição dos psiquiatras para o mundo da televisão, porque os dois mundos são cheios de maluco, né? Esses dois, televisão é fora. Só tem louco. Eu nunca pensei nisso, mas faz sentido. Faz sentido, faz né, muito cara? sentido. A televisão é uma loucura. Total sentido. Uma loucura. O que vocês acham que vocês aprenderam assim, um com o outro, assim, nesse convívio que vocês tiveram? Pode ser não aprendeu nada, tudo bem. Se esqueceu, não tem problema. Não, eu sempre admirei muito a Tati, que eu achava, como eu já disse, eu achava uma mulher à frente do seu tempo, assim, sabe? Então, essas questões de relação com o corpo, essa tranquilidade de lidar com o corpo, era uma coisa, né, que não é de agora. A Tati sempre foi assim, né? E essa naturalidade de falar dos assuntos, essa coisa de estar sempre meio de bem, né? Assim, né? Olhando pro lado positivo da vida, captando essas energias positivas que estão em volta da gente. A Tati sempre teve essa pegada. Tem, né? Mas esse Mas olho... você também. Não, mas você é mestra. Eu sou que nada, é absurdo. você, não sou eu. Imagina. Mas não. Esse brilho, você tem um brilho no olhar, né? Uma luz que sai, forte, pô. É incrível, pô. É difícil isso. Isso eu passou na cabeça agora isso, tá? Não, mas uma vez, em 1990, eu estava num funeral de um guru em Calcutá, Uau. na Índia. E aí eu conheci a comunidade deles, Krishnananda Murti. E tinha uns moleques que meditavam desde os farol, assim, o olho inacreditável, assim. É muito, muito forte, muito impressionante. Bom, é claro que seus filhos têm a vantagem de ter a erótica MTV dentro de casa, né? A mamãe erótica lá para perguntar as coisas e tal. Eles nem sabem. Eles nem sabem, eles não. Agora vamos saber, que a gente vai botar no TikTok também. Agora, Lá eles andam. naquela época, muita gente não tinha, né? Até hoje não tem, a gente está falando disso, mas enfim, a MTV tinha esse espaço que ajudava os adolescentes naquela época. Você acha que hoje em dia existe algum espaço semelhante ou que esteja ocupando essa função nos dias de hoje, ou está tudo muito fragmentado? Vocês veem em algum lugar, enfim, essas experiências semelhantes de alguma essa forma? idade, né, que a gente comunicava, não. Não, tá. Não. Eu sinto muita falta, né, porque como eu falei, acho que eu falei ali fora, a gente não tem, né, educação sexual, por exemplo, na escola. Na escola, né? até hoje não tem. Até hoje. Em algumas escolas públicas, a gente consegue ver esse posicionamento de alguns professores que têm essa liberdade. Mas não temos, assim, e é um serviço social, né? Eu considero que a gente prestava, né, que a MTV prestava, era um serviço social. Cara, sabe que eu tenho a sensação, assim, ouvindo um pouco isso que a Tati está falando, às vezes eu fico pensando assim, que o programa que a gente fez ali no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000, nos dias de hoje, em 2020 e pouco, acho que ia ser muito mais difícil a gente fazer um programa desse jeito. É mesmo? Porque eu acho assim, enquanto jovens, eu acho que eles estão mais tranquilos, essa coisa da sexualidade fluida ficou uma coisa muito mais presente, não era tão presente na época. A questão da gente discutir, a gente trabalhava muito ainda, né? Mesmo o programa, assim, com todo o avanço, a gente trabalhava num modelo assim, de uma sociedade binária, Sim. de uma sociedade heteronormativa Nem e tinha cisgênero. essa bandeira, né? Não tinha. LGBT+, Não tinha essa coisa do não mas- binário, não tinha. Quer dizer, e a molecada trafega muito mais tranquila por essas zonas de transição do que os pais. Sim. Agora, os pais, assim, de uma maneira geral, eu acho que a sociedade deu uma encaretada. Então, eu acho que, assim, o Zico Total. Góes ia arrancar os cabelos naquela época para tentar justificar, né, as coisas que a gente falava. Eu acho que hoje a gente já tem muito mais dificuldade de falar do que a gente tinha naquela época, assim. Exatamente. Esse tema, né, deu uma encaretada, as pessoas que nos assistiam, né, encaretaram seus filhos, assim, você vê que são pessoas que estão carecas, um pouco fora de forma. É verdade. Se você for assim, esse contexto. Fala, nossa, mas você me assistia na MTV, cara, você ficou assim. O que aconteceu, pô? Você fez aquela pergunta, pô. Foi pra direita, né?
dá na esquerda, não na direita. Tem umas coisas que não dá pra entender mesmo. Ou no assim. meio. Você falou do Zico arrancar os cabelos. Eu lembro que teve uma vez que ele arrancou tanto cabelo que quase ficou careca, que acho que foi quando você posou pelado lá na revista G. Cadê a revista? Pega a revista aí. Traz a revista aí que a produção tem uma edição pra você autografar aqui pra gente. A G, você tinha que posar com Com um instrumento armado. Sim, sim. Eu não tinha nem equipamento bélico pra posar na G, vamos dizer assim. Não tinha Viagra naquela época ainda. Não ia dar conta. Né? O pessoal que posava na G tinha que a central Armar a era barraca. dupla, né? Ocupava. Não dava pra dormir. Mas a TP, tinha a revista Trip, né? Sim. E aí tinha a TPM, que era Que era trip para mulheres. para mulheres Sim. e tal. E era uma revista voltada para o público feminino e homens posavam na capa, né? Sempre tinha 1 ou 2 ensaios. E aí eu lembro que a TPM me convidou para fazer um ensaio desses mais assim, sensual. Sim. Porque não era um nu frontal, assim, era mais... A ideia original era eu pelado na Avenida Paulista. Eu falei, Ô, não, louco! não deu conta. O doutor acordou no meio da sonâmbulo, foi andar pelado na frente. Eu falei, não deu conta. E aí o que eu consegui propor foi assim, vamos fazer um ensaio lá eu tinha um amigo que tinha uma fazenda, um sítio, assim, uma coisa mais afastada e tal. Uma coisa assim, né? Mas... Sunga, cueca, né? Uma almofada na frente, aquela coisa. E a gente foi fazer o ensaio, ficou muito bonito, aliás, mas teve uma cena ótima desse ensaio, porque tinha uma das fotos que o fotógrafo queria que assim, tinha um laguinho assim, e com um estrado, assim, tipo um negócio flutuante assim no laguinho, assim, meio vazado. Ele falou assim, queria que você pulasse no flutuante. Fotógrafo, né? A gente vai fazer uma foto. Tá. E eu não era modelo. Uma foto só, né? Eu Você não vai era, sair molhado. Eu não né? era Tati Mancini, que tava acostumado a modelar, assim. Aí eu tava lá, meio sem graça, tentando ganhar, assim, né? Vencer a minha timidez natural e tal. Que eu não sou essa pessoa extrovertida. Aí eu pulei lá no negócio e tinha um ninho de vespa. Não! As vespas subiram, me picaram inteiro. Eu pulei Não, no você tá lago. brincando. Eu pulei no lago, eu fiquei com uns calombo assim no corpo inteiro ideia, e tal. legal. E aí o ensaio tinha mal começado e aquilo não Que melhorava e não isso? dava pra maquiar. Aí fiquei umas 2 horas assim botando gelo. Mas, pô, se picasse o pinto, ele ficava grande, hein, mano? Aí ele cabia na página dupla. Aí eu usava pra G. Bom, chegando nesse incidente, as fotos ficaram bonitas. Tinha uma coisa meio agro, assim, tinha muito cachorro que passava. O Zico ficou bravo com as fotos do cabrito. Porque tinha uns cabritinhos, aí tinha umas fotos que eu ficava assim, segurando o cabritinho, atrás do cabritinho. Foi ótimo, cara. Arrancou as cabeças. Jogando a manta pra cima, segurando o cabritinho. Enfim, mas o ensaio ficou bonito. E aí, só que o Zico ficou muito bravo, porque na época a MTV, teve uma época que lançou a revista da MTV, Sim. que era uma concorrente direta desse grupo da Trip, Verdade. da TPM. Era muito bacana. E ele ficou bravo que eu fiz, não pedi autorização. Como que eu, falando com a molecada, ia posar seminu. Eu falei, por que você não fez na revista da MTV? Eu falei, uai, mas ninguém me ofereceu pra posar pelado. Mas tudo bem, depois a gente ficou amigo. Cara, mas que história. E as vespas, cara? Ah, mesmo, passei lá, cara. Mas, olha, nunca... Nossa, eu sofri, viu? Que horrível, né, cara? Que ideia de jerico dele. Né, pular num negócio ali no Estranho, cara. flutuante. Não, e ontem eu tava Doutor fazendo... Jairo Bauer. Né? Muito bizarro. Um cabrito. Ontem eu tava lendo... Mas você deu sorte, viu? Porque ontem eu tava lendo... Enquanto eu tava lendo a pauta que tinham feito, eu vi uma reportagem de uma australiana que caiu numa planta, chama planta do suicídio. Morreu, né? Cara, não chegou a morrer ainda não, cara, mas é uma planta que você não dá nada, assim, você encosta nela, ela tem tipo umas coisas, fura aí, tipo, tem gente que se mata porque não consegue se livrar da dor. Pois é, hoje eu tava lendo também uma história de um menino que foi andar de bike em Manaus, engoliu uma abelha, que a gente tava Tava de boca aberta na teve um bike. choque anafilático e morreu. Você assim. tá brincando. 40 anos, eu acho, 30 e pouco anos. Que isso, cara? E olha, eu ando de bike direto, cara. E eu ali na Vespa. Você deu Fica sorte, fechada. mano. Você já foi picada por vespas, assim, porque você gosta de andar pelada e tudo, de repente, não aconteceu são nada. minhas amigas. São suas amigas? Pô, conta esse segredo pra gente. Mas elas são de boa, né? Quer dizer, o problema é Sim, você você pular em cima invadiu, da você casa invadiu delas. a casa Não, delas, não, não, verdade. imagina.
Nossa, coitadas. Bom, eu lembro que tinha um cenário também de um programa que você fez, o Pipi, né? Que era muito bonito, acho que era com a Didi e com a Penélope. Quando o Erótica terminou, que a MTV, assim, tinha essa coisa do reciclar, que era muito importante. Não, né? a gente viu quando o programa dava certo, eles acabavam. É. Tá ótimo o programa, cara, vamos fazer uma coisa nova, porque a gente não tá quer. ficando velho. Pô. A gente é Eles muito falam, não, mas peraí, criativo. cara. Agora que eu tô gostando, não, vamos fazer outra coisa. Vamos fazer outra coisa. E aí eles mudaram o formato da Erótica, passamos pro Pipi, que eram 3 cabines, né? E aí era Que é eu... tipo Pipi mesmo, aquela, né, de Pipi, né, de você poder exatamente. olhar, isso é muito comum em Amsterdã, né, tem vários lugares do mundo que tem. E aí né? cada um ficava na sua cabininha, a Didi, né, respondia as perguntas, né, de uma maneira, né, mais da mulher e tal. A Penélope tinha essa pegada mais cômica, mais de humor. E eu fazia essa costura E mais mais técnica descarada também, né? É. E aí, isso depois, quando acabou o Pipi, a Penélope assumiu o ponto P. Isso. Que aí ficou vários anos no ar e tal. Uhum. Mas a MTV sempre teve esses programas, né, com esse enfoque em sexualidade, em relacionamento e tal. Então, Por causa da idade, Da idade, da né? galera. Não, se bem que, tipo, né, ele mesmo falou, não tem idade para ter dúvida, né, eu Não tem. querer perguntar, né? Você, depois da MTV, você chegou a apresentar um programa chamado Date Express. Sim, Is it não, true? não era um Is it programa, true? era tipo um... Não era um programa? Era um enlatado, né? Dessa coisa... Era meio mentiroso, né? Ah, era mentiroso? Conta aí. Conta aí, então. Muito mentiroso. Televisão, podcast não, podcast é verdade. Aquela fingia que ficava apaixonada, que era aquela pessoa ali que escolhia. Eu achava meio esquisito. Mas não entendi nada, explica melhor. Como é que é? Você apresentava... Era um reality, né? Era um reality, assim, bem... de dates. De dates, e tudo acontecia naquele lugar, naquele momento. Então, em 1 hora você encontra uma pessoa que você acha que você curtiu para sair. E daí eles filmavam, tinha a saída que fazia externa e era outro dia, e eu já não participava. Mas era um enlatadão, assim, né? Uma coisa bem... Era como se fazia fora... fizeram brasileiro, sabe? Entendi, não deram entendi. uma customizada pro Brasil. Que canal que era? Era o Sony Entertainment. Sony, tá. É curioso, né? Porque a sensação que eu tenho como apresentador é que, tipo, o apresentador ele meio vai perdendo espaço porque os programas são cada vez mais editados, né? Então, tipo, você não tem a oportunidade realmente de apresentar um troço. É uma coisa muito... você fica meio engessadão naquele quadro, né? Assim. Não era bem de apresentar, era de comandar esse esquema, mas não era, sabe, não era interessante. Tá, eu fiz um programa desse, uma série, né, de programas, e aí depois eu agradeci. Olha, muito e daí obrigado. Eu fazer outras coisas. Qual era o canal mesmo? O Sony. Desculpa, o Sony. Sony Mas você chegou a fazer Entertainment. mais coisas então na televisão depois? Não fiz. Aí eu enveredei para abrir uma produtora com o COI. Que legal. Qual é o seu marido? Sim, Tá. COI Freitas. E daí eu fui... Virou empresária. Depois a gente fez alguns filmes, depois alguns filhos. Alguns filhos. E se passaram, de repente, 25 anos. Aê! 25 anos. Fui ser cozinheira, fui fazer outras coisas. Que incrível, que bacana. As pessoas ficam surpresas, assim, pelo fato de te colocarem nesse lugar de sex symbol ali dos anos 90 e tal. Uma pessoa que falava abertamente sobre sexo, tirava as dúvidas das pessoas. As pessoas veem algum tipo de... ou ficam surpresas pelo fato de você ter uma relação tão longeva, tão longa, né? Com o mesmo homem, 25 anos, 3 filhos. Não sei, assim, na verdade eu não sei dizer. Tá. Mas eu acho que as pessoas entendem, assim, que a gente é um casal... Ele é um gato, né? Sim, seu marido é muito bonito. Né? Ele... Isso é verdade. É verdade, ele é muito bonito. Um cara lindo, com uma mulher, bacana, né? Um Assim, cara tem bacana. um Você encaixe. também, Acho linda. que sempre as Vocês são um pessoas casal olham incrível. pra gente e ficam felizes, sabe? De nos verem ainda legal. juntos e, né, e colaborando Felizes. com esse movimento, né? Todo mundo descasando e a gente lá, casado. A pandemia foi, né? Foi um desafio. Um grande... Pandemia, um né? grande desafio, mas
nos mantemos nesse... Jairo, você que seguiu trabalhando com as dúvidas sexuais, assim, a pandemia teve uma loucura, assim? Eu acho que sim. Quando eu saí da MTV, né, eu fui chamado para o canal Futura e eu fiquei muitos anos no Futura apresentando... Não, você foi pra TV Cultura, Canal Futura, fez encontro, fez Fantástico, fez tudo. Tudo, Jairo Boll. Eu fiz bastante coisa. É. Mas as experiências mais legais foram nas TVs educativas, assim, tanto no canal Futura como na TV Cultura, a gente discutindo o tema de comportamento, assim, não só de sexualidade, mas de comportamento. A gente conseguiu juntar em algum momento a Futura, a TV Futura e o canal Futura e a TV Cultura num projeto único. Uau. Que foi bem legal. A gente fez alguns episódios, a gente fez algumas séries, tal, foi bem bacana. Então, e aí depois na TV aberta, você sabe, né, Casé, é super difícil, né? Então, na Globo eu fiz Faustão, quase 5 anos, fiz Fantástico, fiz O Encontro, até Xuxa, eu dei uma rápida passada. Sério? Programa da Xuxa ou pelo Cruzeiro da Xuxa? Cara, tinha um programa da Xuxa que chamava Casa da Xuxa, era uma coisa assim, que era uma casa de vidro transparente, assim. E ela interagia, basicamente o programa era ela interagindo com as crianças, né? E aí a minha função era conversar um pouco... Era impedir que ela desse algum... Não, era entender um pouco o que ia ser a dinâmica e selecionar as crianças que iam estar lá. E aí, assim, eu tentava selecionar os um pouco mais velhos, que iam aguentar, que era um gelo, aquele estúdio, aquela casa de vidro. E aí assim, os pequenininhos eu gongava, assim, falava, não, assim, mas gongava porque, assim, muito pequenininho. Sim. E as mães ficavam bravas. Mas as crianças iam lá fazer perguntas sobre sexo? Não, era brincar com a Xuxa. Brincar com a Xuxa? Mas por que escolheram você eu para ser tinha o que avaliar, gatekeeper da... Eu tinha que avaliar se aquelas crianças tinham a ver com... tinham fit com aquele quadro naquele programa. E aí... Eu fiz oficina de ator da Globo também, fiquei anos trabalhando comportamento com essa galera nova de... É mesmo? Com quem você trabalhou? Rafa Cardoso, o Kleber, a Débora Nascimento, a Grazi, quase todos esses meninos que estão aí. Isso foi ali em 2005, 2010 e tal. Então, assim, e eles ficavam um ano com a gente, né? Então tinha uma aula de interpretação, leitura dramática, tinha aula de mitologia, era uma formação super legal. Eles recebiam para estar lá por um ano e via de regra eles eram incorporados, né? Até a Kika, que foi a apresentadora da MTV, passou com a gente lá também. E aí, então, eu fiquei muito tempo ligado, assim, ou a esses trabalhos mais internos, ou apresentando alguns quadros nesses programas. Mas voltando à pandemia, você sentiu alguma coisa na... Senti. O assim, que saúde mental. Saúde mental foi embora. O drive da gente, assim, saiu de sexualidade e foi pra saúde mental. A gente falou só de saúde mental, a pandemia toda, assim, né? E o impacto, as pessoas ficaram muito doidas, né? Sim. Eu fiquei um pouco doido. Acho que todo mundo, né? Foi uma loucura, né? Tipo, uma coisa que a gente não consegue nem conceber ainda, né? Isso daqui a 30 anos a gente vai entender. Tanto do ponto de vista médico mesmo, né? Tem tantas pessoas que falam de lesões, né? Não sei se você teve Covid, porque muita gente fala que depois da Covid perde a memória, não consegue lembrar de um monte de coisa, meu. Nossa, é uma loucura, fora o impacto emocional. Pô, 3 gravidez, Covid, mano. Boa, aí ninguém lembra de 2 mais anos de nada. isolamento social, não, ninguém lembra. Mas foi duro. Né? A gente fez muita coisa à distância, principalmente com o UOL, né? A gente fez um programa de saúde que a gente entrevistava as pessoas, mas basicamente o tema era saúde mental. Então, as pessoas deram uma pirada mesmo, assim. Né? E adolescer na pandemia foi muito punk. Eles precisam do outro, né? Eles precisam olhar pro outro para entender que eles estão no mundo, né? E aí, de repente, eles ficaram em casa, assim, né? Sim. Só... 2 anos, cara. Uma doideira. Sem você saber, né? Começou a parecer que era uma semana, 2 semanas, né? Eu lembro quando eu vi a primeira notícia do Covid, que era na China. E os caras tinham construído um hospital em 10 dias. Sim. Eu falei, caralho, mano, imagina, Deus nos livre com essa porra. A gente não vai conseguir construir um hospital em 10 dias aqui, mano. Nossa, e aí em 2, 3 semanas estava no mundo inteiro. Essa semana acho que a gente fez, Demorou, a gente atingiu chegou. aquele ponto de 700 mil mortos, né, pro Covid. Então, assim, foi muito impactante, né? Muito, então, muito. acho que... E essa geração de adolescentes, assim, eles têm uma capacidade de superar isso muito grande, né? Eles são muito dinâmicos aí, né? Eles são muito plásticos aí em relação a essa situação, mas foi difícil para eles. E o William Bonner? Continua. William Bonner eu não conheço. Mas a Fátima Bernardes A não Fátima perguntava nada Bernardes pra você? Olha aí, Jairo. Como é que foi o encontro com a Fátima Bernardes? Ai, Jairo, William Bonner... A Fátima, cara, foi incrível, assim, porque foi... É muito legal trabalhar com ela, assim,
todo mundo que eu trabalhei em TV aberta, assim, as pessoas Ainda são- bem que você não trabalhou comigo, senão eu ia ficar com ciúme. Não, quer dizer, não, as pessoas são difíceis, você sabe, né? Não é Você fácil. sabe, né? Não é fácil, né? E a Fátima, assim, muito. Não sei Muito se profissional. é muito humana, Que legal. generosa no espaço que ela serve. E tem apresentador que faz a pergunta, a resposta, a interpretação, e você só faz Nossa. assim, né? Então, a Fátima era assim, né? Você tinha um espaço. E eu tava lá quando teve esse momento dela se separar do Bonner, Por isso. passar por essa fase, eu fiquei acho que uns 7 anos lá, passar por essa fase de reestruturação e depois começar a namorar de novo. Mas ela não dividia isso com a gente, né? A vida privada dela sempre super, né? Nunca mandou um zap pra você, pô, Rosana. Ai, carinha. Eu Não faço vou agora, contar, não vou contar tudo que você me A ama. pauta ontem do William Bonner não foi tão legal, pô. Não, essa parte eu Vamos mudar de assunto. nunca me Vamos falou falar nada, do nunca- governo do estado de São Paulo, que você trabalhou também, né? Você fez um programa, Foi uma passagem meio pontual, assim, a gente trabalhou. 4.500 escolas, isso é legal, porque tem a ver com o que a Tati estava falando, de educação, né, sexual Então, nas isso que a gente falou, escolas. a gente tinha espaço para isso, Casé. Assim, a gente tinha verba, tinha uma verba de um projeto grande do Banco Mundial, tinha uma verba do Ministério da Saúde para emplacar um programa de prevenção nas escolas da rede. E eram muitas escolas, né? Acho que 4.500 escolas. Né? A rede estadual é gigante, né? Sim. E, poxa, como isso é importante, como isso sumiu, né, das grandes redes, e como hoje é importante a gente falar dessa questão de treinar habilidades sociais, resolução de conflitos, sexualidade, educação digital, meio ambiente. Esses são temas que são transversais, são super importantes, e que eu sinto, principalmente nesse universo da sexualidade, tem muito pouca coisa, assim. Mas que ano que foi esse que você trabalhou com o Olha, governo? isso foi ali entre 2000 e 2005. Foi o Faz bastante final, tempo, cara. é, E de lá pra cá regrediu, então não eu tem acho mais. que regrediu muito. Pena, que tristeza. O Covas, pra você ter uma ideia, era o governador naquela época. Uau. É, Faz tempo, né? faz tempo. Sim. Que loucura. Mas foi muito legal, assim, é uma experiência. E como é difícil trabalhar em grande escala e na coisa pública, né? Uhum. Com político, é difícil trabalhar com política pública, né? Então se encontra muita resistência, né? Sim. É difícil. Foi uma experiência bacana, né? Mas Muda o governador, muda a política, isso que é o problema, né? Você não tem uma política de Estado, né? Não, isso aqui é básico, isso aqui todo mundo tem que fazer. O resto você corre atrás, faz diferente, mas não dá para ficar mudando, né? Tem coisas que são... Ainda mais em educação, né? mas Educação, saúde. Sim, não dá. Você agora está nessa coisa, você falou, estou cozinhando, tá. Eu queria que você falasse um pouco sobre tonquiri. É o tonquiri? Tonquiri. Tonquiri! Sim. Aê, palmas pra produção! Tonquiri. O que é o tonquiri? Conta pra gente. Tonquiri nasceu na pandemia, Uhum. né? Na minha angústia de cozinheira, de perder totalmente o meu trabalho, mas ver, né, as ruas de São Paulo com muita gente, muita vulnerabilidade, e daí eu organizei a minha rede primária pra gente ir fazer um rango, cada um nas suas casas, se juntar e levar para essas pessoas. Começou nas ruas, daí a gente começou a ir para comunidades bem carentes, e daí eu e esses amigos, né, grandes amigas, né, as mulheres maravilhosas, fizemos uma organização social, uma ONG, né, criamos uma ONG faz 2 anos, e o Tonquiri alimenta, ampara, capacita na cozinha. Aí entra o meu néctar, né, que é o de cozinheira, de capacitar pessoas para o mercado de trabalho. Que bacana! E a gente está fazendo coisas lindas, 5.000 refeições por mês. Uau! Bastante gente Parabéns. alimentada, e muitas mulheres, tem foco nas mulheres, né, porque a gente começou a chegar nesses lugares e ver o quanto a mulher, né, ela realmente sofre, né, Nossa. com o abandono, com a falta de trabalho, e na pandemia muitas nesses trabalhos informais, né, perderam mais ainda o seu mercado de trabalho, e muita mãe solo. Então o nosso foco são as mulheres, mães solo, por isso a gente capacita, e
E é isso. Que gente. legal, Então, queria que bacana. lindo. Você mencionou, não, eu mobilizei minha rede primária. O que é uma rede primária? Eu não sei. São meus amigos, né? Os amigos mais próximos. Mais assim. próximos, Tá E bom. daí os amigos, aí esses amigos. meus amigos foram chamando seus amigos e assim cresceu uma rede. O Tom Quiri chegou a ter 100 pessoas cozinhando toda semana Uau. na pandemia, e daí cada um cozinhava uma parte desse cardápio na sua casa e se encontrava no dia de formar a marmita, né? Uau! E a gente fez esse organismo de células, né? Cada casa era uma célula que fazia até 100 refeições. E como é que vocês estavam financiando? É bootstrap mesmo? Amigos, Amigos essa também. rede primária, né? Tá. As pessoas iam doando e até hoje a gente ainda Segue. é uma ONG que segue recebendo doações de pessoas físicas, mas já está entrando empresas, né? Querendo Apoiar. Pô, pode olhar para gerar aquela câmera lá, impacto. pode passar o e-mail aí para Galera, quem quiser Tom ajudar. Quiri voa. Não, é verdade, pode passar, não quer? O e-mail? É, ué, pô, Sim, telefone. sei lá. Tatiana@tomquiri.org.br. Manda lá. Tom Quiri é T-O-N-K-I. T-O-N-K-I-R-I. E o que é Tom Quiri? Tom Quiri é na língua xaninca, né? Xaninca. Dos povos indígenas da Tem xaninca. umas vestimentas maravilhosas, uns Maravilhosas, chapéus são lindos. deuses, Nossa, né? sim. É beija-flor. E é esse conceito beija-flor. do beija-flor, né? Uhum. Cada um fazendo um pouquinho, levando um pouquinho do seu néctar. Você faz flores lindas, uma natureza linda, ajuda muita gente. Sim, sim. Sempre Então, que venham os beija-flores e que fiquem as vespas para o lado do Jairo. Deixa elas na casinha delas, tadinha. Poxa, muito legal. Olha, a gente podia ficar conversando horas e horas aqui com vocês. É uma emoção, fiquei muito feliz mesmo, muito também. bacana, assim, vocês são duas pessoas muito queridas, a gente estava muito ansioso para receber e conversar e dividir essas histórias, e a gente tem uma surpresa para vocês, um videoclipe que a gente não vai passar, mas que vocês podem pedir. Vocês podem olhar para aquela câmera e pensar num videoclipe que eventualmente represente vocês, que vocês achem. Poxa, naquela época que a MTV eu fazia parte daquilo, esse clipe aqui falava comigo, então vou chamar esse clipe aí para todo mundo. Escolhe. Eu? Putz, cara, eu não era do... Não era da música. Não, eu nunca poderia ser VJ. Mas sei lá, vamos pensar. Algum clipe do Jorge Benjor? Pode ser qualquer um. Lindo, lindo. Eu tô tentando lembrar os nomes aqui, eu não tô conseguindo, mas eu sei que tem uns bonitos, né? Eu lembro. O clipe dele é bacana. Qualquer música exato. dele é muito foda, né? Exato. Se não me engano, tem ele com Chico Sainz, ou com o Mundo Livre. Tem né? ele com Chico Sainz. Tem. Demorou. Belo clipe. E você, senhor Jairo Bom? Ai, tem tantos, mas... Vai ser um clipe erótico ou vai ser um clipe... Madonna erótica é ótimo, Oh, né? é verdade. Mas acho que 20 e poucos anos com o Raimundos também é bem legal. É sensacional. Viva! Maravilha! Muito obrigado pela presença de Obrigado vocês. você, Foi Casé. incrível. Obrigado por dividirem, por vocês terem tão bacanas. E a gente fica por aqui, mas a gente volta logo logo.